você fosse lembrar alguns filmes que você assistiu que te marcou, quais seriam? Eu poderia citar muitos filmes que fizeram diferença na minha vida. Mas um dos filmes que me impactou muito quando eu assisti, e olha que isso faz tempo, foi A Lista de Schindler. Sabe, esse filme falou muito comigo de como Deus interviu na história para ajudar uma quantidade enorme de judeus na época. Schindler, ele era um oficial nazista, ele era um espião nazista. E ele foi preso, descoberto e preso. E agora ele perdeu, entre aspas, a sua utilidade como espião. E agora foi dado a ele a oportunidade de começar a montar uma fábrica de peças para cozinha, não lembro do nome agora, não importa. E ele, quando começou a montar essa fábrica, ele viu que tinha uma oportunidade, ao contratar os judeus, de ter um serviço excelente por um preço muito melhor, porque era a época de guerra. Então ele começa a explorar os judeus, contratando-os para a sua fábrica. Mas de repente, isso é Deus, de repente, algo acontece. Ele sai da sua situação de comodidade. Ele sai da sua situação de tô pouco me lixando para os outros. E ele começa a se preocupar com os outros. Quando Deus começa a colocar no teu coração a preocupação com o próximo, presta atenção, é porque você está sendo chamado para uma grande obra, para um grande ministério. Algumas pessoas acham que para serem chamadas por Deus para fazer uma grande obra, precisam ter uma experiência sobrenatural muito forte. Nem sempre há de ser assim. Às vezes, quando você olha para aquela pessoa que está passando fome e você resolve ajudá-la, eu creio que este é o seu ministério. Quando você começa a perceber pessoas que estão indo para o inferno, isso te incomoda e você agora investe tempo para evangelizar, querido, esse é o seu ministério. Então Schindler, ele saiu dessa zona de conforto porque ele sentiu a dor daqueles judeus. Muitos já estavam indo para os campos de concentração, muitos estavam sendo mortos de uma maneira extremamente cruel. E ele percebeu que se ele contratasse o maior número de judeus para a sua fábrica, esses homens e mulheres deixariam de ir para os campos de concentração, a qual certamente seriam mortos. Então, ele começa a contratar aqueles judeus. Porém, a guerra começa a entrar em declínio. E ele agora não poderia manter mais aquela comunidade judaica, né? Ele tinha mais de 1.700 funcionários. Ele não poderia manter aquela comunidade judaica naquela região. E agora ele resolve transferir a sua fábrica para um lugar onde judeus poderiam ter o mínimo de segurança. Para isso, ele teria que subornar oficiais da SS. Cada judeu que ele tirava de um lugar e enviava para um lugar mais seguro, ele tinha que pagar propina, ele tinha que pagar suborno e não somente pagar para autorizar aquele judeu a ir para um outro lugar, ele teria que manter aquele judeu até o final da guerra. E assim ele fez, salvando 1.200 pessoas, alimentando-as até o final da guerra. Mas você sabe o que aconteceu? Ele quebrou. No final, os judeus estavam salvos, mas ele estava quebrado. E foi justamente a comunidade judaica que pós-guerra se uniu para ajudá-lo, se uniu para abençoá-lo. Todas as vezes que você se coloca nas mãos de Deus para ajudar alguém, o próprio Deus vai suprir as suas necessidades. E hoje eu quero te convidar a estender as tuas mãos para ajudar o próximo, porque este, certamente, se não for o ministério que Deus tem para você, há de ser um dos ministérios. Bora ajudar o nosso próximo. Que Deus te abençoe.